Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãs e irmãos, segunda semana da Quaresma, sexta-feira, Gênesis capítulo 37, versículo 3, 4, 12, 13a, 17b a 28. Essas são as primeiras leituras de hoje que nos trazem hoje para refletirmos. Vamos às leituras. Israel amava José mais do que todos os outros filhos, porque ele era o filho de sua velhice, e mandara-lhe fazer uma túnica de várias cores. Seus irmãos, vendo que seu pai o preferia a eles, conceberam ódio contra ele e não podiam mais tratá-lo com bons modos. Os irmãos de José foram apacentar os rebanhos de seu pai em Siquém. Israel disse a José: teus irmãos guardam os rebanhos de Siquém. Vou mandar-te a eles. Partiu então José em busca dos seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles ouviram de longe, antes que José se aproximasse. Combinaram entre si como o haveriam de matar. E disseram: eis o sonhador que chega. Vamos, matemo-lo e atiremo-lo de uma cisterna. Diremos depois que uma fera o devorou. E então veremos de que lhe aproveitar os seus sonhos. Ouvindo, porém, Rúben quis livrá-lo de suas mãos. Não lhe tiremos a vida, disse ele. Não derrameis sangue. Jogai-o naquela cisterna, no deserto, mas não levanteis vossa mão contra ele. Pois Rúben pensava livrá-lo de suas mãos para o reconduzir ao pai. Quando José se aproximou de seus irmãos, eles o despojaram de sua túnica, daquela bela túnica de várias cores que trazia, e jogaram de uma cisterna. Velha que não tinha água, e sentando-se para comer, eis que, levantando os olhos, viram surgir no horizonte uma caravana de ismaelitas vinda de Galaade. Seus camelos estavam carregados de resina, bálsamo e de ládano, que transportavam para o Egito. Que nos aproveita matar nosso irmão e ocultar o seu sangue. Vinde e vendamo-lo aos ismaelitas. Não levantemos nossas mãos contra ele, pois afinal é nosso irmão, nossa carne. Seus irmãos concordaram. E quando passaram os negociantes madianitas, tiraram José da cisterna e venderam-no por 20 moedas de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bem, irmãs e irmãos, esse trecho da história de José, que é uma história belíssima, que deu até filmes, documentários e seriados até, podemos perceber que começa a história fascinante. Quem puder e tiver a oportunidade de ler a história de José do capítulo 37 ao 50 de Gênesis. Bom, então José, ele é o primeiro filho da mulher de Israel, que é também chamado Jacó, com Raquel. Ele é cometido pelos irmãos que tinham certa inveja por ele por causa dos seus sonhos. Ele vivia pastoreando o rebanho e o pai, com as histórias de sonhos dele, prevendo que um dia todos seriam obrigados a prestar-lhe obediência.
ele foi enviado pelo pai de volta para o campo para encontrar os irmãos. E ele anda mais ou menos uma distância de uns 53 quilômetros, 55, 53 a 55 ao norte de Hebron. Aí passando por vários terreno montanhoso, até o vale de Dotaim, onde de fato os irmãos dele acabam vendo, avistando e sendo hostis, como queriam tirá-lo à vida, por causa dos seus sonhos, das invejas que eles tinham dele e queriam tomar para si o lugar de zelo e prestígio que ele tinha com o pai. Então, eles são interrompidos por Rubem, que pensa em levá-lo de novo para o pai. Mas uma figura assim, esse ódio deles surgiu provavelmente quando eles estavam avistando ele de longe, com a túnica que ele gostava de andar, como se fosse já uma pessoa de elite, toda colorida, e eles então tramam isso. E vendo os ismaelitas se aproximando, eles tramam pegar José e vendê-lo, ao invés de matá-lo, para não sujar as mãos com sangue. Então, o favorito de Israel, que é a turma do o povo israelita, eles eram nômades, já estavam andando a ermo pelo deserto, não tinha lugar fixo. E os ismaelitas passando, eles acabaram comprando José por 20 moedas de prata. As 20 moedas de prata que os irmãos receberam era o preço justo por um escravo na faixa de os seus 5 a 20 anos. E essa informação consta em Levíticos 27, versículo 5. E daí então os ismaelitas levam ele para o mercado. E como a trama dos irmãos, eles levam uma túnica banhada de sangue de bode para que Jacó soubesse da informação de que o filho estava morto. Mas isso aí é um outro passo seguinte. Uma frase que é colocada, irmãs e irmãos, a respeito dessa leitura, um ponto interessante é que eles veem José e falam: eis o sonhador que chega, vamos, matemo-lo e atiremo-lo numa cisterna. E depois, vamos dizer que uma fera o devorou. A trama dos irmãos. E no Evangelho, a parábola que o Senhor Jesus nos fala dos lavradores homicidas, ou vinhateiros homicidas, ele fala da posse da vinha, né, que o Senhor deixou para, o pai de família deixou para que os vinhateiros tomassem conta. E eles acabam fazendo diversas perversidades. E quando ele manda o filho dele para poder estar tentando ver essa situação, eles dizem o seguinte, né? Este é o herdeiro, vamos matá-lo e tomemos a sua herança. Esse ódio que consta, né, se espelha também ao que os fariseus fizeram com Cristo, querendo tomar o lugar que não era deles, mas que já pertencia a Cristo, assim como a vinha também. Não tinha nenhum sentido eles matarem e tomar a herança. E também José, pela inveja dos irmãos,
tomarem a túnica e levarem para poder tomar o lugar de amor que o Jacó tinha por ele. Tanto que quando ele soube que o filho foi assassinado, ele chorou e falou que não iria parar de chorar até que fosse morar junto com ele, onde ele estivesse morto também. Essas são as reflexões, meus irmãos e minhas irmãs, de hoje. Que o Espírito Santo de Deus possa estar nos orientando e dando mais luz para nós entendermos os Evangelhos e a vivência no tempo quaresmal. Muito obrigado por estar conosco e que nós possamos estar com o Sagrado Coração de Jesus pela primeira sexta-feira do mês, fazendo as nossas orações para que o Sagrado Coração de Jesus nos proteja cada vez mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique com Deus e até amanhã com mais um Primeiras Leituras.